bem-vindos para mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar do metabolismo dos carboidratos. Então eu espero que nesse momento vocês já tenham visto, né, as aulas em PDF que falam sobre os carboidratos, que vai mostrar o que é um carboidrato, qual é a estrutura química, como é que ele é classificado, quais são as funções biológicas dos carboidratos. E aí depois disso, né, a gente percebe que os carboidratos formam um grande grupo de nutrientes chamado de macronutrientes, que é composto pelos carboidratos, pelos lipídios e pelas proteínas. Então, hoje nós vamos falar do metabolismo dos carboidratos. O que acontece quando a gente se alimenta, né, desses carboidratos? Então, nós vamos falar a princípio da respiração celular, que é um processo de transformar, então, esse carboidrato em energia, né? Então, vários carboidratos existem, como vocês viram lá na nossa aula em PDF, mas o mais comum, o que a gente mais utiliza como fonte de energia é a glicose. A glicose é, inclusive, a principal ou quase única fonte de energia para o cérebro. O cérebro até pode utilizar uma outra fonte, que é chamada de corpos cetônicos, quando falta glicose, mas, em geral, a energia que faz o cérebro funcionar é a glicose. Então nós vamos estudar como é que é esse metabolismo da glicose, e aí vocês podem encontrar tanto no material dos livros, né, que a gente recomendou, como também na internet, vocês conseguem encontrar o metabolismo de outros carboidratos, como frutose, galactose e assim por diante. Então a glicose, a principal fonte de glicose que a gente tem na nossa alimentação é o amido, né, que está presente no arroz, na batata, na macaxeira, enfim, na farinha da mandioca. Então essa glicose ela vai formando uma grande molécula, né, que é o amido, e são várias unidadezinhas de glicose. Então quando a gente come, né, já na nossa boca começa a haver uma quebra dessas moléculas a partir de enzimas que a gente tem na saliva, a partir dos ácidos que a gente tem no estômago, e aí vai liberando a glicose. Essa glicose, então, ela passa por 3 processos. Um chamado glicólise, outro chamado ciclo de Krebs e, finalmente, a fosforilação oxidativa. Esses 3 processos é que vão transformar a glicose em energia. E, para isso, a gente vai utilizar o oxigênio. Por isso é chamado de respiração celular. Bom, a glicólise, como o nome diz, né, esse sufixo aí que termina com "ise", né, indica uma quebra. Então, toda vez que a gente vê uma palavra que termina assim, isso lembra bastante processos de quebra. Então, a glicólise é a quebra da glicose. Então, ela acontece no líquido citoplasmático, ou seja, dentro da nossa célula, e ela vai, então, envolver 10 passos. No primeiro passo, a gente vai ter a glicose recebendo um fosfato. Para isso, a gente vai gastar uma molécula de ATP. Se vocês se lembram, a molécula de ATP, que é a adenosina trifosfato, ela transfere energia nos processos bioquímicos. Então, isso acontece por quê? Porque quando a gente tem as ligações químicas, a gente tem energia química guardada na forma de energia livre de Gibbs e na forma de entalpia. Quando a gente quebra essa ligação, a gente libera essa entalpia, que é a energia química, que vai ser utilizada, então, para os processos químicos. E assim a gente, então, utiliza essa energia. Muito comum a gente dizer, vamos queimar caloria, né? Mas, na verdade, a gente não está fazendo uma queima de verdade, não é uma combustão. Se a gente queimasse, produzisse calor dentro da célula, esse calor produzido iria cozinhar a nossa célula, como se fosse um ovo, e ia matar a célula. Então, todo o calor produzido, realmente se produz calor, que é a energia em trânsito, mas esse calor ele é transferido de uma molécula para outra molécula, sendo acumulado na forma de energia química, né? Então, quando a gente quebra essa ATP, liberando um fosfato inorgânico, a gente então transfere energia para esse processo químico acontecer. Isso acontece na presença de uma enzima chamada hexocinase ou hexoquinase. Quando a enzima termina com sinase ou quinase, ela está envolvida no transporte de fosfato, né? Sempre transferindo fosfato de uma molécula para outra molécula. Então, por isso ela termina com sinase ou quinase. Então, a hexoquinase, ela vai transferir esse fosfato da ATP para a glicose, formando, então, uma glicose 6-fosfato. Bom,
Aqui é a cara, né, dessa enzima para a gente ter uma ideia. Vejam como é uma molécula muito complexa. As enzimas são proteínas e a gente vai falar disso mais para frente na terceira unidade. Bom, o segundo passo, então, a gente precisa melhorar a estrutura química dessa molécula para que ela possa ser facilmente transformada pelos processos bioquímicos. Então, o que acontece é que a glicose, 6-fosfato, ela não é simétrica, né? Ela tem bastante assimetria, o que dificulta um pouco a utilização dela pelo corpo. Então o que é que vai acontecer? Uma enzima chamada de fosfoglicose isomerase vai mudar esse formato dessa molécula, produzindo a frutose 6-fosfato. Tanto a glicose como a frutose tem 6 carbonos. O que acontece é que na glicose a gente tem um anel de 6 átomos, onde um deles é o oxigênio, e um carbono aqui em cima. No caso da frutose, a gente tem um anel de 5 carbonos, com o oxigênio participando desse anel, e os 2 carbonos aqui do lado de fora. Então isso é um pouco mais simétrico do que a glicose. Isso vai nos ajudar nos processos que vão acontecer daqui para frente. Então é preciso acontecer essa mudança de formato. Aqui é a cara da nossa enzima, né? E a gente vai então passar para o terceiro passo. Nesse terceiro passo, a gente vai ter a fosfofrutose quinase, de novo, né? Como ela termina com quinase, ela vai transferir um fosfato. Esse fosfato então vem de outro ATP. Vejam que na primeira etapa nós gastamos um ATP, que é gastar energia. Osilita, então, para a respiração a gente gasta energia? Sim, a gente gasta energia. A princípio já se começa gastando energia para transferir esse fosfato. Primeiro para a glicose, para formar a glicose 6-fosfato. Depois a gente transforma a glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. E a fosfofrutose quinase vai transferir um fósforo de um ATP, um fosfato, né, de um ATP, para a frutose, formando agora a frutose 1,6-difosfato. Então aqui está a cara da nossa enzima, né? E a gente vai ver que essa molécula agora sim, ela está bastante simétrica. Ainda existe uma assimetria, porque eu tenho uma hidroxila desse lado e não tenho desse outro lado, mas a gente tem aí uma molécula bem mais simétrica do que quando a gente começou, né? Então isso vai facilitar o quarto passo, que é a quebra dessa frutose 1,6-fosfato. O que vai acontecer aqui? Por ação de uma enzima chamada aldolase, a gente vai quebrar a frutose 1,6-difosfato, produzindo duas moléculas, a dihidroxacetona-fosfato e o gliceraldeído 3-fosfato. Então vejam que a gente não consegue formar exatamente duas moléculas iguais, porque havia, né, uma pequena assimetria ali. A gente forma uma cetona, a gente chama esse grupo de cetona porque tem uma dupla O aqui no carbono que está no meio da molécula, e isso é um aldeído porque a dupla O está aqui na ponta da molécula. Então eu tenho duas moléculas diferentes. Para a gente isso é ruim, a gente quer que as moléculas sejam iguais, que essas duas moléculas sejam iguais. Então isso nos leva ao quinto passo. Aqui de novo a cara da nossa enzima, bem mais simples do que as anteriores. No quinto passo, a gente vai ter a ação de uma outra enzima, que é a triose fosfato isomerase, que vai mudar, vai transformar, né, a dihidroxacetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Então aqui a gente vai ter uma transferência dessa dupla O para esse carbono de fora e a hidroxila para esse carbono aqui do meio. Então a gente agora tem gliceraldeído 3-fosfato igualzinho a outra molécula que tinha sido formada lá no passo 4. Então vejam que a partir de agora, tudo o que acontecer vai acontecer em dobro, porque a gente tem duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato que vieram daquela glicose que a gente comeu. Aqui é a cara da nossa enzima, né? E aqui é só para a gente ter uma ideia, né? A dihidroxacetona fosfato, ela reage, né, produzindo o gliceraldeído 3-fosfato numa velocidade chamada de V1, mas a gente sabe que as reações são reversíveis. Então, o gliceraldeído 3-fosfato se transforma em dihidroxacetona fosfato. E isso em equilíbrio, ou seja, se a gente mantivesse essas duas moléculas juntas, né, a gente teria uma proporção nesse equilíbrio de que 9 moléculas de dihidroxacetona fosfato existem para cada um gliceraldeído 3-fosfato que a gente quer usar. O que acontece é que
como a gente vai utilizando o gliceraldeído 3-fosfato nas próximas etapas, isso vai gastando o gliceraldeído e vai produzindo, né, vai transformando mais de hidroxiacetona-fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Então a gente vai levando, né, essa molécula para formar o gliceraldeído 3-fosfato. Bom, no passo 6, a gente já vai ter uma outra reação em que o NAD+, ou seja, vocês veem que isso aqui é uma molécula que tem uma carga positiva, então é um cátion molecular, e a gente vai ter então o gliceraldeído 3-fosfato reagindo com o NAD+, e com o fosfato inorgânico para poder formar o 1,3-bifosfoglicerato. Então vai entrar esse fosfato agora no que era antigamente o gliceraldeído 3-fosfato. Ora, adicionar um fosfato em uma molécula orgânica gasta muita energia. Não é um processo fácil, não é um processo energeticamente barato. Na primeira etapa, né, nesse caso essa reação acontece em 2 etapas. Na primeira etapa a gente tem uma oxidação do gliceraldeído 3-fosfato que acontece de forma bastante espontânea. Por quê? Porque a variação de energia livre de Gibbs é negativa. Então a reação acontece rapidamente com bastante espontaneidade. Só que a próxima etapa é uma etapa em que a variação de energia livre de Gibbs é positiva, ou seja, a reação não é espontânea. Vamos ver isso num gráfico para ver se melhora a nossa compreensão. A gente tem a reação em 2 etapas. A oxidação, então, é como se a gente estivesse subindo aqui uma montanha russa, né? Então a gente gasta um pouco de energia para subir aqui, mas ela desce rapidamente, porque eu tenho aqui uma grande descida, ou seja, a variação de energia livre de Gibbs é negativa. Eu tinha mais energia livre aqui do que aqui. Então isso acontece rapidamente, acontece espontaneamente. É como se fosse lá a minha montanha-russa, eu vou subindo devagarzinho, cheguei aqui, ele vai descer rapidamente. O que acontece é que se eu utilizar só essa energia da descida para subir, a velocidade que eu peguei aqui pode não ser suficiente, não será suficiente para subir essa ladeira para chegar aqui no topo de novo. Então essa segunda etapa não seria espontânea. O que acontece é que a ação da enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase vai ajudar aqui a diminuir essa barreira energética e a gente vai ter, então, acontecendo essas 2 etapas de forma espontânea, né? O que acontece, então, na reação é que o NAD+, mais o fosfato vão reagir com o gliceraldeído 3-fosfato para produzir, então... Desculpa, só para mostrar aqui para vocês rapidinho, com calma. O 1,3-bifosfoglicerato, né? Então o que vai acontecer aqui? O NAD+ vai receber uma molécula de água, né? Essa hidroxila, ela vai entrar aqui em cima, tá? E vai formar o NADH e sobrar um H+, certo? Nessa etapa que é a etapa espontânea, tá? Na próxima etapa, então, a gente vai ter o fosfato entrando no lugar dessa hidroxila aqui e liberando água, né? Porque a gente já tinha um H+ sido liberado lá. Então essa hidroxila sai daqui, forma água e o fosfato entra nesse lugar. Então assim a gente consegue conduzir essa reação, e por isso as enzimas são tão importantes, né? Porque elas diminuem a energia necessária para a reação acontecer. E aí a gente vai passar para o 7º passo, em que o 1,3-bifosfoglicerato vai ser transformado pela fosfoglicerato quinase, que a gente já sabe que ela transfere fosfato, né? Então esse fosfato vai ser transferido do 1,3-bifosfoglicerato para um ADP. Então aqui a gente está gerando ATP, a gente está produzindo ATP, tá? E esse, então, o produto dessa reação é o 3-fosfoglicerato. Na etapa 8, aqui só para a gente ter uma ideia, né? Naquela etapa 6, a gente tinha um grande consumo de energia, então a gente subiu a ladeira, a gente acumulou energia aqui na forma de ligações químicas, né? Na forma de entalpia e tudo. E aí, quando a gente faz agora essa etapa 7, a gente transfere essa energia acumulada para uma molécula de ADP, produzindo então o ATP. E esse ATP então vai pegar essa energia que está com ele e levar para os nossos processos biológicos, para a gente se mover, para o nosso coração bater, para a gente pensar, enfim, para todos os processos biológicos. Tá?
Na etapa 8, o que a gente vai ter então é uma fosfoglicerato mutase fazendo uma transferência de posição desse fosfato. Eu vou transferir o fosfato do 3-fosfoglicerato, que está então no carbono 3, para o carbono 2, formando então o 2-fosfoglicerato. Também, né, a ação enzimática, que é a cara da nossa enzima. Na etapa 9, a gente vai ter então o 2-fosfoglicerato se transformando em fosfenol piruvato. A gente tem aqui uma desidratação, né, sai uma molécula de água. E a partir daí, a gente vai ter na 10ª etapa uma transferência de novo, né, de um fosfato desse fosfenol piruvato, que vai passar para o ADP formando ATP. E aí nos produz, né, como resultado daí, o piruvato. Então, recapitulando, na primeira etapa, a glicose vira glicose 6-fosfato e a gente gasta um ATP para isso. Na etapa 2, a glicose 6-fosfato é transformada em frutose 6-fosfato. Na etapa 3, a gente adiciona mais um fosfato aí e a gente vai ter a frutose 1,6 de fosfato, de novo gastando um ATP. Na etapa 4, a gente quebra essa molécula de frutose 1,6 de fosfato, produzindo duas substâncias, a dihidroxiacetona fosfato e o gliceraldeído 3-fosfato. Na etapa 5, a dihidroxiacetona fosfato é transformada em gliceraldeído 3-fosfato. Então agora nós temos duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato que vieram daquela nossa molécula de glicose. Na etapa 6, e aí acontece para as duas moléculas, esse gliceraldeído 3-fosfato é transformado em 1,3 de bifosfoglicerato. E aí a gente vai transformar um NAD+ em NADH. Na etapa 7, a gente vai ter o 3-fosfoglicerato, a gente vai ter o 1,3-bifosfoglicerato se transformando em 3-fosfoglicerato. E aqui a gente produz um ATP. Então vejam que aqui ó, a gente já produziu 2 ATP que vão pagar a nossa dívida na primeira etapa. A gente gastou ATP aqui, a gente gastou energia para começar a reação, agora a gente está pagando essa conta, né? Então ficou tudo zerado. Na etapa 8, o 3-fosfoglicerato vira 2-fosfoglicerato. Na etapa 9, o 2-fosfoglicerato vai virar fosfenol piruvato. E na etapa 10, esse fosfenol piruvato vai virar um piruvato e produzir mais um ATP cada um. Então agora nós temos um saldo final de um NADH, que a gente vai guardar ele para usar mais tarde, e de 2 ATP. Então a gente já começa a produzir energia para o nosso corpo a partir da primeira etapa, que é a glicólise, né? Feita em 10 passos, ok? Então a gente chama essa primeira fase, onde a gente gasta energia, de fase de investimento de energia. Na parte em que a gente quebra a molécula, a gente chama de fase de clivagem. E na parte em que a gente produz energia, a gente chama então fase de geração de energia, tendo um balanço final de um NADH e 2 ATP, certo? Bom, aquele composto que saiu daqui, que é o piruvato, ele vem então para o ciclo de Krebs. O que é esse ciclo de Krebs? Ele também é chamado de ciclo do ácido cítrico, a gente já vai ver por quê, ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Ele foi descrito primeiramente por um bioquímico alemão chamado Hans Adolf Krebs, por isso o nome ciclo de Krebs, né, que se utiliza até hoje, e ele acontece dentro das mitocôndrias. Então, não sei se vocês se lembram disso, dentro das células dos organismos eucariontes, que são os organismos que têm membrana em volta do núcleo, né? Então a gente tem a membrana da célula, dentro a gente tem uma membrana do núcleo e dentro disso a gente tem o nosso código genético. E fora do código genético, mas dentro da membrana da célula, vive uma mitocôndria. Eu digo vive porque algumas pessoas até consideram que ela é como se fosse uma bactéria que vive dentro da nossa célula e que, portanto, aí tem uma espécie de simbiose, né? A gente come açúcar para alimentar essa mitocôndria com piruvato e ela produz ATP para a gente continuar saindo para comer mais açúcar, né? Então é como se fosse aí um acordo. A gente entrega piruvato para ela e ela entrega ATP para a gente. Bom, o que acontece é que quando o piruvato chega dentro da mitocôndria, ele pode então seguir duas rotas. Eu vou começar falando da rota A, mas lembrem-se que aqui do lado a gente vai ter a rota B, que eu vou falar daqui a pouco. Na rota A,
esse piruvato vai reagir com uma coenzima A na presença de um NAD+, e vai produzir um NADH mais H+. Então, o que acontece aqui, é a reação mais bem explicada, né? Eu tenho o piruvato, eu tenho a coenzima A, eu tenho o NAD+, a gente vai ter aqui a ação dessa transformação de energia, então a gente transfere elétrons aqui e a gente vai ter então um NADH sendo formado, a gente vai liberar CO2, então vejam que a respiração ela começa já a produzir CO2, esse CO2 vem daqui, ó, a gente quebra essa ligação e libera esse CO2 e a gente vai formar então acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A é que vai entrar realmente no ciclo de Krebs. Aqui é só para vocês verem a cara, né, da coenzima A, tá? É essa molécula bem grande aqui que vai servir então para transportar esse acetil, que são 2 carbonos, para dentro do ciclo de Krebs. Quando chega dentro do ciclo de Krebs, essa nossa acetilcoenzima A vai encontrar um oxaloacetato, que vem de onde, Joselito? Que vem do próprio ciclo de Krebs ou lá daquela rota B que a gente vai explicar mais para o final dessa etapa. O que acontece é que a acetilcoenzima A mais o oxaloacetato mais a molécula de água vai formar então o citrato. E é daqui que vem então o nome do ciclo, que é ciclo do ácido cítrico, né? Então o citrato, se vocês se lembram da nossa aula passada, é a base conjugada do ácido cítrico. Então a gente tem um rearranjo dessa molécula e a gente vai ter então esses dois átomos de carbono aqui encontrando o oxaloacetato, né? E formando então o citrato. Então aqui no citrato a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6 carbonos. 2 vem da acetilcoenzima A e os outros 4 vêm do oxaloacetato, certo? Bom, na próxima etapa, o que pode acontecer é o seguinte: se a gente consumiu aquele açúcar, e isso é a parte mais importante que eu quero que vocês prestem mais atenção. Todas essas reações vocês vão encontrar nos livros, vocês vão encontrar nos sites de educação, então é fácil encontrar as reações. Eu quero que vocês compreendam que as reações acontecem, mas o mais importante é que vocês compreendam por que elas acontecem, como é que elas acontecem e qual é o efeito disso na nossa vida. Então digamos que você está comendo uma barra de chocolate lá assistindo um filme, né, no serviço de streaming que você tem. Ora, eu estou aqui só comendo açúcar e não estou fazendo nenhum exercício. Então esse açúcar vai formar até o citrato, né? Até aqui onde a gente chegou. Se eu não estou gastando ATP, se eu não estou gastando energia, se eu não estou me exercitando, esse próprio excesso de ATP que a gente já está formando aí vai impedir que o ciclo de Krebs continue acontecendo. Então o que vai acontecer com o citrato que foi formado até aqui? Ele vai formar ácidos graxos, as gorduras, e vai formar também o colesterol. Então o que acontece? Joselito, mas a barra de chocolate tem gordura. E se eu comer um docinho que não tem gordura? Por exemplo, eu faço um doce de fruta, né? Uma goiabada, uma marmelada. Então não tem gordura, eu tenho mais açúcar ali. Mesmo assim eu vou engordar. Porque se eu não faço exercício para gastar esse açúcar, para gastar essa energia, eu vou acumular essa energia e eu não consigo acumular na forma de ATP. ATP não serve para acumular energia. Ele pega energia e entrega, pega energia e entrega. Eu não tenho acúmulo de ATP. Então como é que eu vou acumular essa energia? Transformando o citrato, então, em ácidos graxos ou em colesterol. E aí a gente acumula isso no nosso tecido adiposo. Então isso é extremamente importante. Mesmo que eu corte gordura da minha dieta, se eu não fizer exercício, não vai resolver. Por isso é que o pessoal que vai para a academia, eles comem lá, né, a proteína, que é o peito de frango, a batata doce ou o arroz, que é para dar energia, para eles, né, puxarem lá os pesos. Mas eles precisam gastar. Se eles comerem e não forem para a academia, eles vão engordar. Então eu preciso fazer exercício para que eu gaste ATP e o citrato continue seguindo aqui o ciclo de Krebs. Nessa segunda etapa, que a gente está dividindo em duas partes, A e B, a enzima aconitase vai então transferir ou vai transformar por uma desidratação, né? A gente retira a água aqui do citrato e a gente vai formar então o cis-aconitato.
Na segunda parte, né, na parte B da segunda etapa, a conitase ainda vai transformar o cis-aconitato em isocitrato. Esse isocitrato, então, que a gente formou nessa etapa, né, em 2 passos, vai para a terceira etapa, também aqui em 2 passos. Por ação da enzima isocitrato desidrogenase, então, como o nome está dizendo, eu vou tirar um hidrogênio, né, desidrogenase, eu vou ter, então, a reação com NAD+, os hidrogênios vão ser arrancados, formando um NADH e liberando H+. E vai formar o oxalosuccinato. Na etapa B, a mesma enzima, isocitrato desidrogenase, desculpa, vai tirar mais hidrogênios dessa molécula e aquele H+, que a gente liberou vai entrar aqui. Então o que vai acontecer? Eu vou formar de novo o CO2. Então esse segundo CO2 que a gente está formando para aquela molécula de açúcar que a gente consumiu, né? E aí eu vou formar o alfa-cetoglutarato. Esse alfa-cetoglutarato, aqui é a sua reação mais fácil de ver, né? O alfa-cetoglutarato, então, por ação da enzima alfa-cetoglutarato desidrogenase, vai de novo perder hidrogênios. Agora, de novo, eu tenho um NAD+, que vai virar NADH. Aquele outro H+, vai reagir aqui. A coenzima A vai entrar nessa reação também. E aí vai sair um terceiro CO2, né? Já tinha saído um lá antes do ciclo de Krebs começar. E aqui dentro do ciclo de Krebs saíram mais 2 CO2. Então eu vou formar agora um complexo, né, entre o succinil e a coenzima A. Esse complexo succinil com a enzima A, ele vai agora para a etapa 5. É importante saber que o succinil com a enzima A ele pode vir de outras fontes. Por exemplo, Ozelito, eu estou sem me alimentar, está faltando açúcar no meu sangue. O que é que vai acontecer com o meu corpo? Ele vai primeiro gastar ácidos graxos. Então é por isso que eu tenho que me exercitar, porque eu vou gastar o açúcar primeiro e depois o corpo vai buscar reserva nas minhas gorduras. Então esses ácidos graxos que estão lá no tecido adiposo, eles vão começar a se oxidar, a gente vai explicar isso em uma outra aula. E essa oxidação dos ácidos graxos, então, vai produzir o succinil com a enzima A, que vai servir para o ciclo de Krebs, para poder produzir energia. Então a gente substitui, né? O corpo naturalmente substitui, já que eu não tenho açúcar, ele vai buscar energia lá nos ácidos graxos. Roselito, se eu passar muito tempo com fome, por exemplo, tem aquele programa Largados e Pelados, né? Que as pessoas ficam 21 dias, os mais extremos ficam até 30 dias na selva, soltos, né? E às vezes se alimentando muito pouco. O que é que você percebe? Que eles entram mais gordinhos e vão emagrecendo, né? Por quê? Porque o corpo começa então a buscar esses ácidos graxos para formar o succinil com a enzima A, que vai seguir o ciclo de Krebs produzindo energia para a nossa célula, para o nosso corpo. Roselito, e quando acabar a gordura, né, quando chega ao ponto em que o corpo já consumiu toda a gordura que tinha, aí ele vai buscar lá nas proteínas alguns aminoácidos que vão formar o succinil com a enzima A, que vai fazer girar esse ciclo de Krebs. O que também pode acontecer se eu tiver excesso de succinil com a enzima A ou se eu estiver precisando de porfirina, né, eu vou ter o succinil com a enzima A saindo do ciclo de Krebs para produzir a porfirina, que a gente vai estudar também um pouco mais para frente. Se tudo estiver certo, se a gente não for precisar de porfirina, se a gente não tiver passando fome, o succinil com a enzima A segue o ciclo de Krebs normalmente. E ele vai, então, na etapa 5, ele vai, por ação da enzima succinil com a enzima A sintetase, né, a gente vai ter agora a entrada aí de um fosfato inorgânico em uma outra molécula. Aqui, nesse momento, a gente não vai ter o ADP virando ATP. O que a gente vai ter é um GDP virando GTP. É um monte de sigla, né? Então, o que acontece é que a gente vai ter essa molécula, que é a guanosina difosfato, virando uma guanosina trifosfato. Então, o succinil com a enzima A reage com o GDP mais um fosfato inorgânico e forma o GTP. E vai liberar com a enzima A de novo para ela seguir o caminho dela. E a gente produzir o succinato.
que vai acontecer com esse GTP, Ozelito? Imediatamente esse GTP vai encontrar um ADP e vai transferir esse fosfato para o ADP formando ATP, que é o que a gente quer. Né? A gente vai utilizar esse ATP para a nossa fonte de energia para as reações acontecerem dentro do nosso corpo. Então o GDP virou o GTP e o GTP não vai ficar muito tempo assim, ele vai transferir esse fosfato para uma ADP virar ATP, tá bom? E aí sobrou para a gente o succinato. Esse succinato, então, aqui é a mesma reação explicada de uma outra forma. Esse succinato, então, ele vai, por ação da enzima succinato desidrogenase, perder hidrogênios, e agora os dois hidrogênios que ele vai perder vão entrar nessa molécula chamada FAD, que vai virar a FADH2. Aqui eu tenho a carinha dela, aqui a reação, e aqui eu tenho a carinha dela, né? Então vai entrar um hidrogênio nesse nitrogênio aqui e um outro hidrogênio nesse nitrogênio aqui. Então a gente vai ter aí uma transferência de elétrons, né? Uma redução dessa molécula, e esses elétrons transferidos então vêm junto com esses H+ para formar essas ligações químicas. E aí, lembrem desse FADH2 que a gente vai usar mais para frente. Aqui então o fumarato ele vai seguir, ele pode seguir aqui o ciclo de Krebs, né? E de novo, se nós tivermos, deixa eu ver se eu consigo aqui. Se nós tivermos, por acaso, na ausência, né, de alimentação, de novo, né, lá das nossas proteínas, vem o ácido aspartico, a fenilalanina e a tirosina e podem formar o fumarato. Para que, Ozelito? Para o ciclo de Krebs acontecer e a gente produzir energia. Então, se eu não tiver açúcar, eu vou buscar energia nas gorduras. Se eu não tiver gordura nem açúcar, eu vou buscar essa energia lá nas proteínas. Eu vou começar a consumir a minha massa muscular. Bom, o fumarato, então, na etapa 7, por ação de uma enzima chamada fumarase, vai virar o L-malato, tá? E aqui a gente tem a entrada de uma molécula de água. Ozelito, e se acontecer de já estar, né, eu já estar com bastante L-malato, eu tenho, ou por alimentação, ou mesmo na situação de fome, por exemplo, eu comecei a gastar gordura, a gastar proteína e produzir o L-malato. Mas eu disse para vocês que o cérebro usa açúcar, né, usa glicose como combustível. Então, se eu não estiver me alimentando, eu não estou recebendo glicose, a glicose já foi queimada, e agora, o que o cérebro vai fazer? Ora, aquelas gorduras que se transformaram, né, e entraram no ciclo de Krebs, ou esses aminoácidos que também entraram no ciclo de Krebs, vão formar o L-malato. E o L-malato vai sair para formar glicose para alimentar o cérebro. Então, da mesma forma que os açúcares podem, se a gente precisar, né, ou se a gente tiver em excesso deles, podem formar a gordura vai formar o L-malato dentro do ciclo de Krebs, que vai formar glicose caso a gente esteja precisando dela, né? Ou alguns aminoácidos também vão se transformar, entrar no ciclo de Krebs e formar a glicose. Então vejam, e isso é o mais importante que eu quero que vocês entendam. Vejam que o nosso corpo ele tem mecanismos para continuar vivo. Ele vai buscar fontes de alimento, né, fontes de energia, de acordo com a sua disponibilidade. Bom, caso a gente não esteja precisando de glicose, o L-malato vai seguir o caminho dele. E esse caminho do L-malato, na etapa 8, vai ser reagindo com o NAD+, para formar NADH e H+. E isso acontece, né, por ação de uma enzima chamada malato desidrogenase. Então, de novo, 2 hidrogênios são arrancados daí, um hidrogênio fica com o NAD+, formando o NADH, e o outro hidrogênio é liberado como H+, né? E isso vai formar o oxaloacetato. E esse oxaloacetato volta seguindo aqui o ciclo de Krebs, né? O início do ciclo de Krebs. A gente precisa dele para o ciclo de Krebs, então, se iniciar. Ora, Ozelito, mas isso parece um cachorro correndo atrás do rabo. Para o ciclo de Krebs acontecer, eu preciso do oxaloacetato. Para o oxaloacetato existir, eu preciso do ciclo de Krebs. Não é bem assim. Eu produzo o oxaloacetato no ciclo de Krebs e ele continua funcionando, e é por isso que é chamado de ciclo, mas eu também tenho uma outra fonte possível do oxaloacetato, caso eu não tenha iniciado ainda o ciclo de Krebs e eu não tenha ainda esse oxaloacetato, que é o piruvato. Lembra
que a glicose produziu 2 piruvatos e os 2 piruvatos vêm para cá para formar, então, para girar o ciclo de Krebs. Na ausência de oxalacetato, o piruvato vai fazer uma reação aqui gastando energia, né? Então a gente vai ter um ATP sendo gasta, bicarbonato. Esse bicarbonato ele está presente no nosso corpo, ele é o tampão do nosso corpo, a gente falou disso na aula passada. E ele também é produzido quando aquele CO2 se dissolve na água, né? Forma ácido carbônico que se dissocia e forma o bicarbonato. Então o bicarbonato mais ATP vai produzir, então, na ação, né, de uma enzima que é a piruvato carboxilase, vai então liberar o ADP mais um fosfato inorgânico e vai produzir o oxalacetato que a gente precisa tanto para iniciar o ciclo de Krebs. E aí então vamos fazer umas continhas aqui, né? Logo na primeira etapa, antes de começar o ciclo de Krebs, a gente produziu um NADH, vocês lembram disso? Depois, lá na frente, na etapa 3, a gente vai produzir outro NADH. Na etapa 4, a gente vai produzir mais um NADH. Na etapa 8, a gente vai produzir mais um NADH. Também na etapa 7, a gente vai produzir um GTP que vai virar um ATP. Então a gente já tem um ATP produzido aí, belezinha, era o que a gente estava querendo. E nessa etapa 8 aqui, a gente vai ter um FADH2 produzido aí a partir dessa reação. Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem com um piruvato que chegou para o ciclo de Krebs, a produção, então, de 1, 2, 3, 4 NADH, um FADH2 e um ATP, certo? Só que eu sei que da glicose vem 2 piruvatos. Então, eu tenho que multiplicar isso tudo por 2. Concordam? E também dentro do ciclo de Krebs, a gente tem a produção aí a emissão aí de 2CO2. Bom, o que vai acontecer agora, Zelito? Eu não vou usar NADH para produzir energia, não vou usar FADH2. Eu quero é ATP. Então a gente vai ter o que se chama de fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória. Aqui é que o oxigênio é finalmente utilizado, né? Vocês estão aí vendo, pensando, e alguém se perguntando assim, mas e o oxigênio que a gente usa na respiração, ele vai entrar onde? É bem aqui na fosforilação oxidativa. O que vai acontecer? Dentro da membrana interna da mitocôndria, a gente vai ter o ciclo de Krebs acontecendo e a produção de NADH e FADH2. O que acontece aqui? Primeiro a gente tem 2 sistemas. Nesse primeiro sistema que está aparecendo aí para vocês, a gente vai ter as moléculas de NADH que foram produzidas no ciclo de Krebs se transformando em NAD+, e liberando H+. Isso acontece com transferência de elétrons nessa primeira estrutura aqui que a gente está chamando de número 1. E esse H+, é jogado para fora, tá? Então eu tenho a produção de NADH mais H+, com os elétrons sendo liberados, o H+ é empurrado para fora. A ubiquinona, ela transporta esses elétrons. Vocês viram lá na nossa aula sobre lipídios, que a membrana é formada por fosfolipídios. Então, o que mantém essa membrana coesa é a atração que tem entre essas moléculas, né, de fosfolipídios, que tem essas partes compridas aí, que vão interagir entre elas. Mas isso não é uma parede fechada. Então algumas proteínas, algumas lipoproteínas, elas conseguem se dissolver na membrana e andar por ela, né? Essas estruturas que são proteínas ou lipoproteínas e tal, elas funcionam como se fossem nanorobôs, como se fossem nanomáquinas, né? Algumas delas, as enzimas, elas agem também assim, exatamente como se fosse uma nanomáquina. Então a gente vai ter a ubiquinona sendo transferida, né, sendo transportada aqui para trazer os elétrons para a estrutura de número 3. E mais H+, que está aqui dentro, vocês viram que a gente liberou H+, durante o ciclo de Krebs e tal. Esses H+, que estão aqui dentro são empurrados de novo para fora. E os elétrons são transferidos pela ação do citocromo C para a estrutura de número 4, onde as moléculas de oxigênio vão sofrer uma redução e produzir água. Então é aqui que a gente gasta o oxigênio. A gente produz o CO2 lá no ciclo de Krebs, mas a gente gasta o oxigênio aqui na fosforilação oxidativa. E, Joselito, o que isso tem a ver com ATP? O que acontece é que a gente vai ter aqui uma estrutura que a gente está chamando de carregador de fosfato. Esse carregador de fosfato, ele vai trazer
fosfato inorgânico dessa região intramembranas para a região interna da membrana interna. Então esse fosfato é transferido até por ação aí de atração das cargas elétricas, né? Quando começa a aumentar esses H+, aqui, isso atrai esses fosfatos para a parte interna, e esse fosfato aqui vai encontrar uma enzima chamada de ATP sintase, ou seja, uma enzima que produz ATP. Como é que isso acontece, Joselito? O ADP vai se juntar com esse fosfato que entrou aqui para formar o ATP. E isso acontece porque o H+, que se acumulou aqui fora, para cada NADH que a gente reage aqui, a gente vai jogar para fora, bombear para o lado de fora, 4H+ na estrutura 1, 4H+ na estrutura 3 e 4H+ na estrutura 4, 2H+ na estrutura 4. Ou seja, a gente tem aqui 10H+ sendo bombeados para fora. Esse excesso de H+, por causa agora do acúmulo de cargas negativas, ele entra através da ATP sintase e ele faz girar a cabeça da ATP sintase. Quando ela gira, né, a gente tem então a transformação do ADP com o fosfato inorgânico em ATP. Então a gente vai produzir ATP a partir do NADH, fazendo a redução do oxigênio, produzindo água e transferindo os H+ para dentro da parte interna, da membrana interna, e fazendo girar aí a ATP sintase, juntando o ATP com o fosfato inorgânico. Vocês devem lembrar que eu disse para vocês que colocar um fosfato inorgânico junto com a molécula orgânica gasta energia. Então a energia aqui foi transformada de várias formas. A gente tinha energia química acumulada na molécula de NADH, que virou energia elétrica, que foi transferida ao longo dessas estruturas. Essa energia elétrica foi utilizada depois para produzir energia química e também energia cinética, transferindo esse material, né, essas cargas elétricas, para fora dessa região interna. Então a gente tem energia química virando energia elétrica, virando energia cinética, e depois essas atrações de cargas elétricas vai transformar energia elétrica de novo em energia química. E a gente vai ter ATP para utilizar. Esse ATP então é produzido dentro da mitocôndria e depois vem para a nossa célula para a gente utilizar. Mas tem uma segunda, um segundo conjunto de estruturas aqui que também podem ser utilizados. Vocês se lembram que a gente também produziu o FADH2. Esse FADH2, nessa estrutura de número 2, ninguém perguntou, Zelito, mas e a estrutura de número 2? Ela está aqui, né? Nessa estrutura de número 2, ele perde os elétrons, libera H+, e esses elétrons, então, eles são transferidos da mesma forma até chegar na estrutura de número 4, que vai transformar o oxigênio em água. O que acontece aqui é que a gente tem uma perda de energia, a gente tem menos energia disponível aqui. Então a gente só consegue bombear para o lado de fora 4H+ na estrutura 3 e 2H+ na estrutura 4, porque a estrutura 1, que deveria bombear H+, ela não está envolvida, e a estrutura 2 ela não perpassa, né? Ela não atravessa a membrana. Sendo assim, a gente perde aqui 4 hidrogênios. Então vai ter um pouco menos de hidrogênio disponível para fazer funcionar a ATP sintase. Ou seja, o NADH vai produzir muito mais ATP do que o FADH2, certo? Bom, tem algumas considerações aqui importantes, né? É importante a gente lembrar que uma glicose vai gerar 2 piruvatos e a gente vai ter consumo de ATP no começo, né, dessa etapa. E a gente precisa transferir essa energia para acontecer as reações, para produzir essas reações da fosforilação oxidativa dentro da mitocôndria. Então, às vezes, a gente vai precisar de alguns mecanismos para fazer essa transferência. Então, como é que isso se dá, Zelito? Eu não consigo pegar o NADH produzido e jogar dentro da mitocôndria. Como é que eu vou fazer, então, para esse NADH estar lá dentro da mitocôndria? Existe uma rota chamada de rota do malato, em que o malato é transferido, o malato que tem dentro da nossa célula é transferido para dentro da mitocôndria. Isso sim, ele consegue atravessar a membrana da mitocôndria. Lá dentro da membrana da mitocôndria, ele vai se transformar em oxaloacetato. Para isso, o NAD+, que existe dentro da mitocôndria, vai produzir o NADH.
Então a gente não transferiu NADH de fora da mitocôndria para dentro da mitocôndria. A gente transferiu malato e esse malato se transforma em oxaloacetato, transformando NAD+, que a mitocôndria já tinha, em NADH. Esse oxaloacetato se transforma em aspartato. E esse aspartato sai da mitocôndria. O aspartato fora da mitocôndria, dentro da nossa célula, forma o oxaloacetato. E o oxaloacetato vai formar malato, que vai seguir esse ciclo aqui, transformando o NADH em NAD+. E esse NAD+, é transformado em NADH aqui pelos ATPs gerados na glicólise. Então, a gente tem aí uma quantidade de ATP produzido na via malato. Uma outra forma da gente fazer isso é com a dihidroxiacetona fosfato se transformando em gliceraldeído 3-fosfato. A gente viu que isso acontece lá na glicólise. Bom, a gente pode fazer essa reação acontecer consumindo o NADH também. Então, em vez de eu transferir o NADH para dentro da mitocôndria, que eu não consigo fazer porque ele não passa pela membrana, eu vou transformar dihidroxiacetona fosfato em glicerol 3-fosfato. Esse glicerol 3-fosfato consegue entrar na mitocôndria. Aqui, o glicerol 3-fosfato, na verdade, na superfície da membrana da mitocôndria, não dentro da mitocôndria, mas na superfície dessa membrana, ele consegue voltar a ser dihidroxiacetona. Para isso, o FAD que tem dentro da mitocôndria vai virar FADH2. Então, é uma outra rota, né, de trazer energia para dentro da mitocôndria, que vai então fazer a fosforilação oxidativa. Bom, a dihidroxiacetona continua esse ciclo aí, né, virando glicerol 3-fosfato, transformando NADH em NAD+, e lá dentro da mitocôndria o FAD virando o FADH2. Então, fazendo as contas, a gente vai ver, né, a quantidade de H+ produzido, e isso vai gerar uma determinada quantidade de ATP. Fechando essa conta, a glicose produz 4 CO2, uma glicose vai produzir 4 CO2, o circuito malato vai produzir 31 ATP, ou o circuito glicerol vai produzir 29,5 ATP. Em torno aí de umas 30 ATP são produzidas quando a gente consome uma molécula só de glicose, tá bom? Então eu preciso que vocês compreendam que todas essas reações são importantes da gente conhecer, importantes da gente saber, mas elas podem ser consultadas a qualquer tempo. O que a gente entende de modo geral disso aqui? Que a transformação do açúcar, quer seja ele, né, um açúcar de qualquer fonte, né, que a gente tenha se alimentado, pode ser da cana-de-açúcar, pode ser da beterraba, pode ser, enfim, né, a própria carne que tem a lactose, né, o leite que tem a lactose, esses açúcares eles são metabolizados e eles levam à formação de ATP. A glicose é o que a gente mais estuda, mas vocês vão encontrar na internet, vocês vão encontrar na apostila também o metabolismo de outros, como frutose, galactose e assim por diante. Também é interessante, se vocês tiverem curiosidade, estudar um pouco o metabolismo do eritritol ou do xilitol. O eritritol e o xilitol são adoçantes que estão sendo usados agora, eles são provenientes do milho. Eles não são carboidrato, mas eles se parecem bastante com o carboidrato e por isso eles são utilizados como adoçante, porque eles adoçam, né, o alimento, mas eles não produzem glicose. Então, para quem é diabético, desculpa, que não pode consumir glicose, essas pessoas têm utilizado o eritritol ou o xilitol. Por que eu estou dizendo que é importante vocês estudarem o metabolismo desses adoçantes? Porque eles são metabolizados exatamente como se fosse a glicose. De uma forma muito parecida, não é exatamente igual, mas é muito parecida. Então, no final, eles produzem ATP. Ou seja, esses adoçantes não servem para emagrecer. Na verdade, o ideal é você não usar adoçantes se você não tem diabetes. Os adoçantes são feitos para quem tem diabetes e não pode consumir glicose. Se você não tem diabetes, não consuma adoçante. Agora, se você tem diabetes e está consumindo xilitol e eritritol, eles são mais saudáveis do que muitos outros adoçantes em muitos aspectos, mas algumas pessoas podem sentir desconforto intestinal, então assim, não é recomendado para todo mundo, e também eles não emagrecem, eles vão produzir ATP e se você não fizer exercício, vai virar gordura e você vai engordar. Tá? Então eles não são para dieta de emagrecimento, eles são para dieta de glicose,
que é aquela dieta para as pessoas que têm diabetes, ok? Seguindo a nossa aula, a gente vai falar de uma outra coisa importante no metabolismo dos carboidratos. Então, nessa segunda parte aqui do metabolismo dos carboidratos, a gente vai falar da fermentação. O que a gente viu lá na respiração, resumidamente? Que acontece em 3 etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Na glicólise, a glicose é transformada em 2 piruvatos. O piruvato, cada um deles entra no ciclo de Krebs e vai liberar NADH, vai produzir NADH e FADH2. Esse NADH, dentro da fosforilação oxidativa que acontece dentro da mitocôndria, vai levar o ADP a aceitar um fosfato na ATP sintase, formando então ATP. E o FADH2, a mesma coisa, vai levar a produção, né, de ATP a partir da ADP e fósforo inorgânico, fosfato inorgânico. Então, o que vai acontecer de modo geral? Lá na glicólise, a gente viu que 2 NAD+, vão ser transformados em 2 NADH. São 2 porque a gente tem, então, né, a quebra da molécula de glicose e vai formar 2 piruvatos. Então, tudo ali, a partir da etapa 6, né, vai ser em dobro. Ora, a gente também tem 2 ADP virando 2 ATP. Eu estou falando de 2 porque a gente produz 4, mas 2 são consumidos na primeira etapa, né? Então, na verdade, no ciclo de Krebs, quando isso passa para o ciclo de Krebs, a gente tem 8 NAD+, virando 8 NADH. E 2 FAD virando 2 FADH2. Agora está tudo dobrado de novo porque vieram 2 piruvatos, né? E aqui, 2 ADP vão virar 2 ATP, porque é 1 para cada piruvato, né? Já na fosforilação oxidativa, 10 NADH vão virar 10 NAD+. 2 FADH2 vão virar 2 FAD. E a gente vai ter uma produção aproximadamente aí de 28, 29 ADP, transformando em 28, 29 ATP. Vai depender se foi o ciclo do malato ou da dihidroxiacetona. 3-fosfato, né? Então, o que acontece aqui? Nesse caso, para que isso se dê no finalzinho aqui dessa cadeia de eventos, a gente vai transformar oxigênio em água. Se eu estou fazendo exercício, imaginem que eu estou numa maratona, correndo, né? Então eu vou consumir oxigênio, né, para produzir esses ATPs e a gente vai então gastando essa energia com a minha corrida. Se essa corrida se prolonga, por isso eu digo uma maratona, né? Então uma corrida muito longa, vai faltando oxigênio. A primeira coisa que acontece, o coração começa a bater mais rápido, né? Para levar mais sangue para as células, para poder repor esse oxigênio. Mas chega uma hora que esse oxigênio falta. A gente já não tem mais oxigênio suficiente para acontecer a fosforilação oxidativa. Se acontece uma parada desse processo, a gente vai acumular os NADH, os FAD que vieram do ciclo de Krebs e que vieram, né, os NADH que vieram da glicólise. Então, se eu tenho excesso agora de NADH, o ciclo de Krebs não vai funcionar. Eu vou parar o ciclo de Krebs porque eu tenho excesso desses reagentes, aqui no caso do FADH2 e do NADH, e eu não tenho mais a produção de NAD+, que é o que vai alimentar aqui o ciclo de Krebs e vai alimentar aqui uma das etapas da glicólise. Então, se não tem mais NAD+, se não tem mais FAD, vai parar o ciclo de Krebs e vai parar a glicólise. Se vai parar tudo isso, a gente para de produzir, então, ATP, que é o que a gente precisa para viver. Então o corpo tem que encontrar uma maneira de continuar produzindo ATP para a gente continuar vivendo. E isso é através da fermentação. Então, esse processo chamado de fermentação é um processo em que eu tenho, né, tem dois principais caminhos. Nós vamos falar aqui da fermentação lática, que acontece dentro do nosso corpo, né? Aquele piruvato que aconteceu lá na glicólise, e agora, se eu não gastar esse piruvato, a glicólise vai parar, né? Se eu não gastar o NADH que foi produzido, a glicólise vai parar. Essa glicólise precisa de NAD+. Então, o que a gente faz? A gente transforma o piruvato em lactato, ou ácido lático.
Ácido lático, porque aqui eu tenho H+, eu tenho lactato, ácido lático. Então, nesse momento, eu estou fazendo a fermentação para gastar o piruvato, para gastar o NADH e produzir NAD+. Assim, eu continuo tendo a glicólise acontecendo. Então, em vez de eu produzir 28 ATPs, eu vou produzir só 2 ATP, que vem só da glicólise, porque eu não vou conseguir fazer o ciclo de Krebs e eu não vou conseguir fazer a fosforilação oxidativa por falta de oxigênio. Então, isso acontece quando esse esforço é muito prolongado e a gente começa, então, a acumular ácido lático no nosso músculo, né? Chega a incomodar, causar dor. Também é um mecanismo para o corpo dizer assim, pare de correr, pare de gastar energia, eu preciso de oxigênio. Então, a fermentação lática é uma fermentação que a gente também produz, mas alguns organismos, né, vão fazer essa fermentação lática para produzir o queijo, para produzir o iogurte, né, são esses organismos aí. Então, a fermentação ela não produz energia suficiente para manter um corpo como o nosso funcionando a vida inteira. Por isso a gente respira. Mas organismos menores, né, como leveduras, eles conseguem viver, que são unicelulares, eles conseguem viver com essa produção reduzida de ATP. Então, a fermentação em si, ela não produz ATP. Quem produz ATP é a glicólise. A fermentação vai acontecer para quê? Para gastar o NADH produzindo NAD+, e a glicólise continuar acontecendo. No nosso caso, em situações de falta de oxigênio temporária. No caso das leveduras, por exemplo, eu tenho organismos que são anaeróbicos, eles vivem na ausência de oxigênio, eles não utilizam nunca oxigênio e por isso eles sempre fazem fermentação. Roselito, mas nem toda fermentação é lática, é verdade, a gente também vai ter a fermentação alcoólica, né? Então, no caso da fermentação alcoólica, o que vai acontecer é que o piruvato ele vai ser levado a acetaldeído e o acetaldeído vai ser levado a álcool etílico ou etanol. Então, nesse caso, as leveduras que fazem essa transformação, né, elas têm energia a partir da glicólise e para que a glicólise continue acontecendo, elas precisam gastar o NADH e produzir NAD+. E isso acontece, então, aqui nessa segunda etapa. E assim a gente vai produzir o álcool etílico, que vai ser a reação que acontece no pão, no vinho, na cachaça. Ah, Roselito, mas o pão é fermentação alcoólica? Sim, o pão é fermentação alcoólica. Vejam que durante a primeira etapa dessa fermentação a gente tem a produção de CO2. Então o que vai acontecer aqui é que esse CO2 é que vai fazer a massa inchar. E por que o pão não tem gosto de álcool, não tem álcool no final? Porque quando a gente vai assar o pão, esse álcool evapora. Então, por isso não tem álcool no pão no final. Ele é evaporado durante o processo de assar, né, esse pão. Mas a verdade é que a fermentação ali é alcoólica. O que acontece é que, com o passar do tempo, outros micro-organismos podem também reagir ou fermentar o álcool etílico. Ele pode se oxidar em contato com o ar e produzir o vinagre, né? Então, a gente transforma, numa outra etapa, o álcool em ácido acético e aí a gente vai ter o vinagre. Na aula passada, a gente tinha falado da contaminação do metanol. O que acontece? Todo álcool é tóxico. Então, assim, você não vai encontrar a Organização Mundial de Saúde dizendo assim, uma dose tal de álcool é segura. Não, o álcool é tóxico, ele tem efeito sobre o sistema nervoso central, enfim, ele desidrata o nosso corpo, ele tem efeitos prejudiciais ao corpo. Mas o metanol é mais tóxico. Por quê? Porque no nosso corpo acontece uma coisa parecida com essa reação aqui, só que é o contrário. O álcool etílico lá no nosso fígado, ele é convertido a acetaldeído. E a gente acaba conseguindo se livrar dessa substância sem grandes problemas. No caso da bebida contaminada por metanol, o que acontece é que o álcool metílico, o metanol, vai formar então o formaldeído, que é o formol, em que a gente utiliza inclusive para matar células, para conservar o corpo, né, por exemplo. Então, o formol é muito mais tóxico e, por isso, o efeito do metanol é muito mais intenso no corpo humano do que o do etanol, tá? Então, é por isso também que, às vezes, quando a pessoa chega no hospital com sintomas de intoxicação por metanol, é oferecido a essa pessoa que ela beba um pouco de bebida alcoólica. Por quê? Porque a mesma enzima que vai processar o etanol vai processar o metanol. Então, se eu coloco um pouco de álcool, né, nessa pessoa,
o fígado começa a metabolizar o etanol e aí o metanol fica ali de lado, não formando o formaldeído. E eu consigo, às vezes, me livrar desse metanol antes que ele produza o formol e eu tenha problemas mais graves. Então não é uma cura, não é uma solução a longo prazo, é uma solução para diminuir os efeitos de intoxicação rapidamente e a pessoa conseguir um tempo maior de vida, de sobrevida, para que ela consiga tentar expulsar esse metanol e não sofrer danos mais graves. Então funciona como uma espécie de antídoto, mais ou menos, né? Mas também não pode ser oferecido numa grande dosagem, tá? Então, só relembrando, né? Alguns organismos eles são anaeróbicos e alguns são anaeróbicos facultativos, né? Na presença de oxigênio eles fazem respiração, na ausência eles fazem a fermentação. A fermentação pode ser lática ou alcoólica, ou ele tem a fermentação acética, né? É a continuação da alcoólica, né? Para chegar no vinagre, a gente faz primeiro o álcool e depois produz o vinagre, então. Então, essa forma de desenvolvimento de reações para obter energia, ela não é tão eficiente quanto a respiração, porque na respiração a gente tem ali em torno de 28, 29, 30 ATPs, enquanto para cada molécula de açúcar, né? Enquanto que na fermentação a gente só vai ter 2 ATPs, que são aquele balanço lá da glicólise. Deu para entender? Bom, eu fico à disposição para a gente tirar dúvidas. Leiam todo o nosso material, tentem resolver o exercício e, em sobrando dúvida, vocês entrem em contato e a gente vai conversando. Se for necessário, a gente pode fazer uma nova live para tirar as dúvidas que ainda permanecerem. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau!